Opa pessoal, beleza? Queria compartilhar aqui uma solução para vocês sobre um erro muito comum no iPhone 6. Mas no iPhone 6 esse problema. Esse iPhone 6, quando eu coloco ele a carregar, ele reinicia, ele começa a reiniciar, né? E fora outros momentos que ele reinicia. Então hoje eu vou mostrar como eu acho o defeito e como eu posso interpretar esse defeito. Aí já para mostrar para vocês, ele já desligou. Vamos ligar ele novamente. Esse defeito é muito comum dentro dos iPhone 6 aí, certo? Então aqui eu vou ligar ele e vou colocar ele num programa chamado iDevice Panic Log Analyzer. Para que esse programa funcione, o que precisa acontecer? Meu iPhone tem que estar desbloqueado. Ou seja, eu vou precisar da senha. Não tem como não usar a senha para esse programa. Certo? Esse programa, se vocês pesquisarem no YouTube, ele é facilmente encontrado aí o link dele, tá? Não é nada difícil. Então aí, vou botar para ler os logs, né? Que chama ali. Então aqui eu tenho 3 logs de Panic Full. Vou clicar em um deles. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está escrito lá. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tirar do tripé. Então o log de Panic Full, o que ele me deu? Ele me mostrou qual é o erro de Panic Full. A Panic String, ou seja, ele me mostra qual é o erro que me deu relacionado ao hardware. Nós vemos aqui, ó, Watchdog Timeout. Esse erro é relacionado à parte de carga e bateria, certo? Agora a gente vai analisar ali na bancada, a gente vai remover essa placa desse iPhone e vai analisar se o iPhone ele tem o pino do meio da bateria, ele tem comunicação. Nós vamos ver se o problema é o dock de carga, certo? Então a gente vai eliminar todas essas possibilidades que o programa vem nos trazendo. Então nesse momento eu estou desmontando o iPhone e a sugestão que eu dou é medir com condução reversa o pino do meio, do qual vocês vão ver eu medindo, né? Então eu vou tirar tudo aí e bater a condução reversa no pino do meio e no jack de carga. Então, só para lembrar para vocês que a condução reversa é medida na escala de semicondutor, onde tem o símbolo do diodo, ou na escala de BIP. E a gente mede inverso por colocar a ponteira vermelha no terra e testar com a preta. Vocês vão ver logo a seguir aí, beleza? Eu tenho 2 pinos do meio interligados. Ambos têm a comunicação. Ou seja, meu problema aqui não é de battery switch, que é a identificação de carga da bateria. Era muito comum, por exemplo, pegar em iPhones SE, no momento que havia a troca da bateria, ou do próprio conector de carga, do dock de carga, a gente pegasse o filtro desse pino do meio, porque ele ficava muito perto do conector de bateria. E aí ficava reiniciando. Tu ia lá, colocava o filtro de volta e voltava. Não é jumper, é filtro. Se coloca jumper, dá problema tristar. Sei disso porque, por experiência própria, eu já experimentei e voltou. Então tive que dar a garantia, certo? O que a gente vai fazer aqui? Já que eu tenho comunicação do pino do meio,
eu vou medir aqui agora outra comunicação, certo? Nesses casos, se eu fosse iniciar a análise desde o zero, o que eu poderia fazer? Uma das alternativas que eu tenho é bater a condução reversa no jack do conector. A primeira alternativa eu já usei, que é o medir o pino de switch, ou chaveamento, a tradução. De carga, já está aqui, ó, temos certinho. Está dentro da porcentagem de erro aí da leitura do multímetro, fora a diferença de alguns multímetros, certo? Mas está dentro aí. E poderia bater condução reversa aqui nesses pinos, certo? Para ter garantia de que é de fato a parte aí do Tigres. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações aqui e vai bater a condução reversa. Caso você não entenda o que é condução reversa, não se preocupe, eu vou fazer um outro vídeo explicando o que são esses valores aí. Alguns dão OL, o que seria overloader, que não pode ser medido, não pode ser carregado pelo multímetro. Medindo os valores comparados com a Fuxinji, estava tudo certo. Bom, aqui eu já sei que está tudo certo no jack de entrada, certo? O que eu vou fazer? Agora eu vou tirar essa placa daqui e vou colocar ela aqui para a gente fazer um reparo. A gente não tem nenhum problema de comunicação do jack para os componentes. Não temos nenhum problema de comunicação do pino do meio da bateria, que é o pino de switch. Porém, a gente não sabe como está a comunicação entre circuito integrado e processador. Quais são os dois circuitos integrados responsáveis pela carga, ou três, digamos assim. Primeiro, o P1000. Ele controla todas as voltagens. E o processador, óbvio, né? O processador a gente sempre coloca como primeiro, mas depois do processador vem o P1000. Segundo, eu colocaria o Tigres, porque ele controla os periféricos e, consequentemente, controla a carga. Então, ele é extremamente importante. O Tigres não, o Tristar, ele controla os periféricos e controla a carga. Eu vou mostrar esses componentes ali na Fuxinji daqui um pouco para vocês. E o terceiro, aí sim o Tigres. Então, eu vou mostrar esses componentes ali na Fuxinji e depois vou vir para cá. Na nossa Fuxinji, a gente tem a placa do iPhone 6. Certo? E aí a gente tem os componentes de carga próximos do componente de RF. Então a ordem seria de funcionamento de carga: processador, P1000, Tigres, que é este aqui, e o Tristar. Como eu já estou acostumado com o funcionamento do iPhone 6, eu já sei onde é que eles ficam, né? De tanto trabalhar com eles. Só que a gente tem uma linha aqui, que lá no nosso programinha ali mostrou que o problema pode estar no pino do meio da bateria. Só que o pino do meio da bateria, ele precisa de um comando do processador para funcionar. Esse comando está nesse pino aqui, certo? E o que acontece? Esse pino é processador para Tigres switch, ou seja, é ele que controla o pino do meio da bateria. Não é que ele tem comunicação direta, ele controla aquele pino do meio. Aqui chega uma tensão de mais ou menos 1.8 volts, acredito. E aqui não tem comunicação, geralmente nesses casos. O que faz ficar reiniciando. E o que a gente vai fazer nesse caso para burlar isso aqui? Tem o pessoal no YouTube que já faz isso, já faz esse reparo. Mas eu estou explicando por que a gente faz esse reparo. Por causa da falta de comunicação com o processador. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente vai pegar dois resistores de 2.2K. Quem acompanha os reparos no YouTube do pessoal aí vai saber. E vai colocar aqui. Para que a gente burle o que o processador não está conseguindo mandar. E aí a contagem de ciclos que ele faz dentro do circuito integrado, que ele acaba dando esse problema, né?
ele vai contar e vai achar que está tudo certo. Por quê? Porque está indo tensão. Então, ele não vai mais reiniciar, porque ele vai ter comunicação com o processador. Certo? Alguns canais que explicam sobre o que é o Watchdog Timeout, ou o estouro do cão de guarda, é o Eletrotexel, se não me engano, muito bom vídeo. E tem outros vídeos dos reparos, né, relacionados a esse defeito. Então, vamos lá. A gente vai ter que tirar a blindagem de RF parte de trás e vai levantar esse componente aqui. Então, para tirar essa blindagem de RF, eu vou tirar o bocal da estação de ar quente, vou passar fluxo com um cotonete nas beiradas. Isso se fazia no iPhone 6. Nos iPhones mais novos a gente não tira a blindagem assim, certo? Usando 380 graus, vazão 80. Como eu vou aquecer próximo do Tristar, o Tristar ele tem uma resina. Vou remover a resina do Tristar. A resina eu removo, comprei um bisturi da Kianli curvo, né? A Blade, que eles chamam, que eu gosto muito. Eu resolvi comprar porque para mim é mais prático. Então nesse momento eu estou usando 200 graus na estação, o bocal mais fino, uma vazão mediana, certo? Isso para tirar a resina do Tristar, para na hora que eu for tirar o componente próximo dele, não acabar prejudicando a solda, para ela não conseguir sair, né? E formar uma bolha de calor dentro do Tristar. Isso me prejudicaria muito, então eu escolhi fazer dessa forma aí, mais segura, tirando a resina, né? Então aí eu vou isolar com fita alumínio os componentes de RF. Apesar de ser um reparo antigo, tá? Um reparo de iPhone 6, é muito válido essas dicas que estão sendo passadas. Fácil perceber que eu isolei bem a parte de radiofrequência, porque embaixo a gente tem a baseband, ao lado a gente tem transceiver e também PMIC de RF. Isso serviria também tranquilamente para uma substituição do Tristar do iPhone 7. Isolar jamais vai ser um exagero, na verdade é uma precaução para a gente não causar outros problemas. Então, isso aqui é um aprendizado para outros reparos também. Aqui temos o circuito integrado. Agora a gente vai fazer o divisor de tensão. Duas resistências de 2.2K. Um lado vai para o aterramento e o outro junto a uma tensão de 1.8 volts próxima daqui. Então vamos esperar esfriar aí. E vamos fazer o reparo. Então foi feito um divisor de tensão, duas resistências interligadas, uma vai para o aterramento, outra vai para a malha que a gente está tentando enganar aí, que é a Peto Tigre Switch. Então estamos curando com o V. E o que a gente vai fazer agora? Não sei se vocês estão vendo na melhor qualidade possível, mas agora a gente vai soldar o CI de volta no lugar. Então eu vou usar pasta de solda. O CI vai soldar muito mais rápido agora, porque o estanho que está nele, ele vai a fusão a 183 graus. Ou seja, ele vai bem mais rápido que o restante que está ao redor. Não tem perigo. Vou pegar o CI aqui. É isso aí. Agora aguardar esfriar e testar. Então foi feito o reparo do iPhone que ficava reiniciando
por falha da identificação de bateria. Vamos ligar ele. E o que acontece geralmente nessa falha? A bateria, quando a gente coloca a carregar, ela fica flutuando a porcentagem dela. De 35, se tu bota a carregar e tira, vai para 37, então ele não consegue identificar direito. Esse é um dos diagnósticos que a gente dá, né? Então eu vou botar a senha. Certo? A gente vai botar a carregar. Se vê que o valor lá tá correto, carregando, e tirar. Algumas outras coisas é a saúde da bateria. Então, aqui esse problema aqui foi solucionado. Certo? Então esse iPhone aqui não tem mais o problema de reiniciar. Vou botar a carregar de novo e remover. Então esse aqui foi solucionado. Qual era a falha? Para a gente ver aqui em ajustes, privacidade, análise, dados de análise. E aí qual o problema que a gente tinha? Panic Full. Qual era o problema de Panic Full que nós tínhamos? Bom, a string nos fala que é Watchdog Timeout. Está exatamente aqui. Não sei se vocês conseguem ler. WDT Timeout Watchdog Timeout Panic String. Resolvido, tá? Ele não vai ficar mais reiniciando. Enquanto vocês veem a foto da minha bancada bagunçada, eu quero deixar claro para vocês o que o lojista achou do serviço aí. Ele testou, deixei o aparelho para ele testar. E vamos ver aí qual foi o resultado final. Escutem o áudio. Fala, irmão, beleza? Tranquilo? Ô, mano, o iPhone lá ficou top, meu. Ô, zero bala. Tava se reiniciando e não segurava a carga, ô, tá 1000%, meu. E tempo recorde, hein? Sem pressa, né, pai? Ô, obrigado mesmo. Em menos de um dia tu resolveu pra mim. Brigadão, irmão. Um abraço. E preço justo, hein? Precinho bom, meu. Camarada. Melhor que muitos aí em Caxias. Abraço, sucesso.